Eu fiz um exame, dímero D tá alto, e agora? O que eu devo fazer? Então, pessoal, se você fez esse exame, dímero D, e deu elevado, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar, tá bom? O que é esse exame, o que pode significar essa alteração desse exame, ok? Olá, pessoal, eu sou o Dr. Igor, sou cirurgião vascular aqui da Clínica Physicians e vou fazer esse vídeo com o intuito de explicar para vocês o que pode ser a alteração nesse exame aí. Estou com meu dímero D aumentado. E agora? Então, vamos começar, pessoal, explicando que raios é esse tal de dímero D, certo? Na corrente sanguínea, pessoal, quando a gente tem um corte, por exemplo, um corte no dedo, o corte vai ocasionar um sangramento, certo? E no organismo tudo tende a ter um equilíbrio. Então, se a pessoa está sangrando, o organismo vai ativar o sistema de coagulação para tentar interromper o sangramento, certo? E limitar esse sangramento, essa coagulação, melhor dizendo, apenas aquele local do corte do dedo. Então, vai ocorrer quando a circulação, o corte acontece, o sangramento vai ocorrer e vai ativar o sistema de coagulação, certo? O sistema de coagulação, o que é? São algumas proteínas com plaquetas que vão formar o coágulo, certo? E entre esses fatores de coagulação estão o fibrinogênio e a trombina, que vão se ligar e vão tentar estancar aquele sangramento. Em contrapartida, o sistema de fibrinólise, que é o que é isso? Que vai tentar dissolver o coágulo, ele vai ser ativado também. Então a trombina vai entrar na jogada, certo? E o que ela vai fazer? Ela vai quebrar esses coágulos, e um desses produtos desses coágulos é o famoso dímero D, que nessa figura aqui são essas letras aqui, D, certo? Então, ele vai, junto com esses fatores aqui, fator 13, ele vai quebrar o coágulo junto com a plasmina. E o que é o dímero D? É um produto da degradação da fibrina, certo? Da degradação desse aumento do sistema de coagulação para produzir coágulos, e o dímero D vai ser o produto do sistema de anticoagulação do organismo, próprio do organismo, certo? Nosso organismo tem substâncias que fazem a coagulação, que estimulam a coagulação, e tem substâncias que tentam impedir essa coagulação, correto? Então, o dímero D, para fixar, são produtos de degradação desse coágulo. Quer dizer que pode estar tendo um processo de coagulação no organismo e o sistema de anticoagulação está atuando. Os tipos de exame, pessoal, que medem o dímero D são esses aqui, certo? Os de mais qualidades são esses dois aqui, o ELISA e o ELFA, certo? A aglutinação também pelo látex é um bom exame, certo? Então, estar atento aos métodos aqui quando você for ver lá no seu resultado se é ELISA, se é ELFA, se é aglutinação, ok? Isso é mais um conteúdo técnico, então não vou me ater aqui não. O que acontece, pessoal? Na boa prática de saúde, a gente sempre tem que primeiro examinar o paciente e depois utilizar algumas ferramentas que tem validação científica, certo? Para a trombose, no caso específico aqui do dímero D, que vai levantar a hipótese de trombose ou de embolia pulmonar, para trombose, a gente pode usar esse score aqui, que chama score de Wells. Então, para cada um desses itens, por exemplo, se a pessoa está com câncer ativo, se ela ficou com restrição devido à cirurgia, algum trauma, ela ficou acamada, ou sequela de AVC, por exemplo, se ela ficou restrita à cama pós grande cirurgia, pós anestesia, certo? Se ela tem uma dor localizada na perna, se ela tem um edema na perna, um edema no tornozelo,
um edema localizado na parte que ela está sentindo dor, se ela tem dor, se ela tem veias dilatadas na perna que aumentaram após o sintoma de dor, se ela já teve um episódio de trombose anteriormente, certo? Então nós vamos fazer esses pontos, e se a pessoa tiver um ponto ou menos, ela vai ter um baixo risco para trombose, certo? E se ela tiver 2 pontos ou mais, ela pode ter um risco moderado, pelo menos, para ter trombose. Isso não significa que ela tem trombose, certo, pessoal? Isso significa o quê? Que foi feito um exame físico, foi detectada a queixa do paciente e foi utilizada uma ferramenta clínica para pensarmos no diagnóstico. Só depois de ter feito a anamnese e o exame físico é que a gente vai ver se tem necessidade de exame, ok? Então, os passos para o diagnóstico da trombose na embolia pulmonar são esses. Se a gente suspeita de trombose, dependendo da queixa do paciente, a gente faz um teste clínico, que é o teste que eu acabei de explicar, o score de Wells, e vai avaliar se a probabilidade é baixa, intermediária ou alta. Nos casos de baixa ou intermediária, é que a gente vai pensar em lançar mão de solicitar o dímero D, correto? Se o dímero D estiver normal, aí a gente pode excluir a trombose com uma certa segurança, porque o paciente vai ser de baixa, né, ou intermediário risco. Se o dímero D for elevado, aí é interessante a gente fazer o ultrassom vascular venoso, conhecido como duplex scan, certo? Então, se o dímero D é alterado em pacientes que têm um teste pré-teste clínico alto, com um dímero D alto, aí sim a gente vai para um ultrassom Doppler, certo? Se o teste lá de Wells for uma probabilidade alta, aí a gente já vai direto para o ultrassom. Não é necessário fazer o dímero D. A gente também, quando o paciente tem um diagnóstico de trombose, a gente tem algumas ferramentas clínicas para a gente ver se vale a pena ou não parar a anticoagulação. Eu uso muito essas ferramentas com meus pacientes com trombose, quando a gente vai sentar para definir se vai parar ou não a anticoagulação, ou se a gente vai só apenas reduzir a dose e estender um pouco mais esse tratamento, certo? Então, pessoal, o que eu quis fazer aqui com esse vídeo? Mensagens para vocês levarem para casa. Que todo paciente tem que ser examinado antes de ser solicitado qualquer exame. E, se possível, usar uma ferramenta validada como score de Wells para tentar ajudar no diagnóstico e se vai ser necessário ou não a solicitação de exame complementar. Muito importante também, pessoal, que dímero D não é sinônimo de trombose. Então não preocupe, se você teve esse exame solicitado num contexto que não foi esse que a gente falou, por exemplo, você foi um profissional, ele simplesmente solicitou um dímero D. Não fique preocupado, certo? Procure um especialista, um cirurgião vascular ou um angiologista. Ele vai te examinar, vai estratificar seu risco e vai conversar com você se vai ter necessidade de seguir a investigação com um ultrassom, por exemplo, um duplex scan, ou se a gente pode parar a investigação por ali, tá? Então, dímero D solicitado sem uma pesquisa anterior, sem um exame físico, sem um pré-teste clínico, não significa trombose. E mesmo naqueles que passaram por uma consulta com especialista, com cirurgião vascular, com angiologista e tiveram esse exame aumentado, não significa também necessariamente que tem trombose, tá? Isso tem que ser levado de caso a caso. E, por final, uma mensagem muito importante: exames são complementares, pessoal. Hoje em dia, a gente tem uma tendência a substituir uma boa consulta por um exame de imagem, um exame laboratorial. E isso não é uma boa prática na saúde, certo? Sempre valorize aquele profissional que te escuta,
que te examina e faz um raciocínio clínico, e a partir daí ele pensa em solicitar exames que são complementares. O nome é exame complementar. Então quer dizer, não é o principal da consulta médica, mas faz parte sim da consulta médica. Exames são importantes sim, desde que sejam bem indicados. Após o médico examinar, após fazer o uso de alguma ferramenta clínica baseada em evidência, e daí sim partir para o exame complementar, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Pedir para vocês, quem não segue a gente no canal, para clicar no botão de inscrever. Isso é muito importante porque o YouTube vai disseminar esse vídeo para pessoas que às vezes não nos seguem, entendeu? Então é interessante você fazer a inscrição e clicar no curtir. Isso ajuda muito o nosso canal, que sempre traz para vocês gratuitamente conteúdos de saúde baseado em evidências científicas, ok? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado por ter assistido até aqui. E se conhecer alguém que pode fazer o uso desse vídeo, está precisando dessa orientação, compartilha para ele também, tá bom? Um abraço a todos e até mais.